Olá, sejam todos bem-vindos. Apresentação de trabalho de conclusão de curso, com um tema voltado para a utilização da crotalária como adubo verde. Meu nome é Ciame Martinelli, do curso de Agronomia da Universidade de Cuiabá. Vamos lá, o que é a crotalária? É a leguminosa muito utilizada para adubação verde e para a melhoria de algumas condições, sendo elas física, química e biológicas do solo, uma vez que ela fornece boas condições para cultivo, para a produção de massa verde e para a fixação biológica de nitrogênio e controle do fitossanitário. Vamos lá com algumas características. Característica dela: o nome científico é crotalária. A forma de crescimento dela é robusto e ereto, chegando a 0,8 a 3 metros, com seu ciclo de florescimento que eu chego de 120 a 140 dias após a emergência, ou com seu ciclo vegetativo, que ela pode variar de 180 a 240 dias após a emergência. Quando eu posso estar semeando essa crotalária? Eu posso estar semeando ela de outubro a março, podendo chegar até meados de abril, sendo que a cada 100 sementes eu vou ter variado de 5 gramas, de 5 a 8 gramas, elas são super leves, com o espaçamento que eu posso estar fazendo de 25 a 45 centímetros. E conforme a minha espécie, eu posso estar jogando de 15 a 40 quilos por hectare. O sistema radicular, como que eu posso encontrar? Ela é robusto e profundo, que isso aumenta a minha porosidade do solo, né? Que, consequentemente, ela ajuda na infiltração da água pelos poros do solo, e assim favorecendo as minhas raízes da minha cultivar desejada. Como eu posso estar fazendo a reciclagem de nutrientes? Como elas têm a raiz mais profunda, né, das plantas utilizadas como adubo verde, que nesse caso é a crotalária, ela condiciona que o solo fica descompactado, e isso eu melhoro meus nutrientes que estão em solos mais profundos, né? Aí como que eu faço? Eu aumento da minha teor de massa, de fitomassa, que pelo fato do adubo verde estar presente ali na camada de solo superficial, pode aumentar a minha quantidade de matéria orgânica no solo. E ela pode ajudar também na minha quebra de pragas, que numa delas aqui que vai ser citada será o nematóide. O porquê? Ela tem uma substância chamada monocrotalina, que ela tem a função de repelir os nematóides que das plantas, né? Aí assim ela acaba morrendo por não se alimentar da seiva da minha raiz, ou até mesmo ela pode entrar em dormência por muitos anos, de 10 a 15 anos aproximadamente. O meu elevado potencial de fixação de nitrogênio, como que eu posso? Com a ajuda dela, né? Ela está presente, o nitrogênio, na atmosfera, e ela é captada pelas bactérias, que são os rizóbios, são as bactérias boas, né? Que elas são hospedeiras das raízes das plantas. E ela acaba se multiplicando e forma pequenos nódulos, que são vistos a olho nu, na raiz da planta, que ela sobrevive na simbiose, como se fosse uma troca de favor. Vamos ver aqui na próxima slide. Aqui eu explico mais ou menos como que é feita a fixação do nitrogênio. Ele está presente aqui, né, na camada superficial aqui da atmosfera, e ela é captada por bactérias, que essas bactérias elas moram, fazem a colonização ali na raiz das plantas. Aí, com isso, as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são os rizóbios, né, elas invadem a raiz e se multiplicam, formando pequenos nódulos na raiz, que vivem em simbiose. Como eu disse, a troca de favor. Aí, aqui eu tenho uma foto, para ficar mais claro, uma raiz de uma crotalária, que aqui mostra que ela é rica em nódulos de nitrogênio, que pode ser vista, são esses pequenos nódulos branquinhos, que são os nitrogênios que estão ricos, quer dizer, os nódulos, né, que estão ricos em nitrogênio. Eu vou falar um pouco dos benefícios dela. Eu tenho um aumento da fertilidade
produtividade biológica do solo. Por quê? Porque eu tenho um aumento da proliferação de micro-organismos que são responsáveis pela degradação de restos de culturas, né? E também favorece os micro-organismos a realizarem uma troca natural de organismos que prejudica as plantas, que são os causadores das doenças. Aí, como mais claro, tem aqui a descompactação do solo, porque com a raiz acrotalária, como ela é pivotante, ou axial, né? Elas fazem o aumento da porosidade do solo, que faz que descompacte o solo e melhora a filtração de água quando ocorrer a chuva. Redução da erosão, porque eu tenho ali a minha camada superficial do solo, que ela está coberta, e ela me ajuda na redução do impacto da chuva, porque às vezes eu tenho chuvas com vento e as gotículas acabam caindo muito bruscamente no solo, e com essa camada superficial eu faço o meu controle da erosão. Agora eu tenho o controle de daninhas. Como que eu posso estar falando do controle de daninhas? Que é pelo fato do solo ficar coberto nas entre-safras, e com isso reduz um pouco o banco de sementes delas. Até mesmo pelo fato delas precisarem de luz para estar fazendo a sua fotossíntese e desenvolvendo, né? E eu não tenho ali a minha troca de luz com a semente, então dificulta a germinação dessas daninhas. Eu também ajuda que eu tenha o melhoramento da minha amplitude térmica. Aqui eu mostro mais uma foto de uma raiz pivotante, de uma crotalária, que eu tenho elas, podem ver que elas são um pouco mais grossas, as raízes um pouco central, e as outras que ela ajuda meus poros a ficar mais dilatados, que aqui eu vou ter um exemplo de uma planta do lado esquerdo, é uma cultivar com o solo descompactado pelo adubo verde. Olha como a raiz dela desce mais um pouco, então com isso eu posso estar reciclando alguns nutrientes que estão ali, que às vezes, como na figura do lado direito, eu tenho que elas estão compactadas, eu não consigo reciclar outros nutrientes que estão mais profundos, até mesmo eu não consigo buscar água um pouco mais longe ou profundo, pelo fato da compactação do solo. E eu posso fazer também, ajuda muito, que hoje, que é muito feito no Brasil, é o consórcio com milho. Que eu possa ver que eu tenho uma fileira de milho e uma de crotalária. Desculpa. Ela deve ser a espécie de... a crotalária, quando eu faço o consórcio com milho, eu devo escolher uma crotalária mais com porte baixo. Por exemplo, eu posso aqui, como eu vou estar citando, a Spectabilis, que é a mais utilizada. Que ela não tem a competição dela com o milho, por água, nem por luz e nem pelo nutriente, que é o meu milho que está sendo a minha cultura desejada no momento. Pelo porte dela ser menor, né, não terá o sobreamento do milho e não terá tanto problema na colheita do milho por conta da sua touceira. Ela é mais baixa e ela facilita o regulamento da minha máquina quando eu for colher o milho, para que não colha a crotalária, que não é a minha cultura desejada nesse momento. Pelo fato da crotalária ficar mais baixa, eu faço a minha regulagem da minha plataforma da minha máquina quando eu for colher o milho, e ela acaba ficando no solo, que ela ajuda também no sombreamento ali, que eu não vou ter depois o desenvolvimento das daninhas. E eu não posso fazer o consumo dela, que eu posso citar agora, que é um malefício. Não posso fazer o consumo animal. O porquê? Primeiramente, que ela não é palatável. E ela tem uma toxina nas folhas e o animal não consegue consumir. Ela vai estar ali, ele não vai ter o consumo dela, mas caso ele tenha a falta do seu alimento, ele pode estar consumindo ela. Nunca vimos um animal sendo intoxicado por essa planta, até mesmo que ele não faz o consumo dela. Mas é bom evitar. A disseminação após o florescimento. Pelo fato desse slide anterior, como eu fiz com o milho, a minha cultura desejada vai ser o milho. E se eu deixar a minha crotalária florescer, ela acaba caindo no solo e ela vai disseminar. E sendo que a minha crotalária, ela pode estar virando uma invasora, porque é meio difícil fazer o controle dela, até mesmo
minha cultura de consórcio. Aqui eu vou estar comentando um pouco das 4 tipos de crotalária, que eu fiz a escolha para estar fazendo um comparativo, para a gente ter um pouquinho da noção. Primeiro vamos falar da crotalária júncia. Aqui eu coloquei uma foto ilustrativa dela. Eu posso falar um pouco das características dela. Ela vai de 2 metros a 3,5 metros. Eu tenho a produção de fitomassa de 10 a 15 toneladas de massa seca por hectare. E ela também me ajuda muito na minha fixação de nitrogênio de 300 a 400 quilos por hectare. E eu uso aproximadamente de 27 a 35 quilos para a semeadura. Aqui uma foto da minha crotalária Ocroleucon. Eu tenho a minha característica dela, né, de 1,5 m a 2 metros. A minha produção de fitomassa de 7 a 10 toneladas de massa seca por hectare. A fixação de nitrogênio de 200 a 300 quilos por hectare. O meu plantio, eu posso gastar um pouco menos do que a júncia, que eu vou gastar de 10 a 15 quilos por hectare. A Breviflora, ela é um pouco mais baixa, até mesmo meio comparativo com a Spectables, que elas são plantas mais baixas, que eu tenho de 0,8 a 1 metro. A minha produção de fitomassa de 3 a 5 toneladas de matéria seca por hectare. Eu tenho a sua fixação de nitrogênio de 98 a 160 quilos por hectare. Eu faço um gasto em média de 15 a 20 quilos por hectare. E a tão não menos importante, a Spectables. Eu vou ter uma altura de 1 metro a 1,5 metro. A minha produção é de 4 a 6 toneladas de matéria seca por hectare. Eu tenho a fixação de 100 a 160 quilos por hectare. E o meu plantio eu ocupo de entre 15 a 20 quilos por hectare. E aqui eu vou ilustrar um pouco em um gráfico, um comparativo sobre as alturas de cada uma delas. Eu posso estar falando que a minha júncia é um pouquinho maior, e eu venho falando sobre a Spectables e a Breviflora, que elas são mais baixeiras, e é onde que eu tenho a melhor condução delas, até mesmo na minha lavoura, até mesmo pela a competição de luz e água no solo. Aqui é a minha produção de fitomassa. Eu posso estar falando que a júncia, por ela ser um porte maior, então ela vai conseguir fazer uma maior fotossíntese, né? Uma maior sucção do solo de nutrientes, como de água. E a fixação de nitrogênio de quilos por hectare, quanto que eu faço? Não menos importante, mas como já foi citada, a Spectables e a Breviflora, elas são pequenas, mas elas fazem uma fixação muito boa, desejada, até mesmo na minha cultura. E os quilos que eu utilizo para fazer o plantio, até mesmo como a júncia era uma planta maior, então eu vou ocupar um pouco mais, né? Que não seria a minha vantagem nesse ponto. Compensação, a Breviflora, como a Spectables e querendo ou não, a Ocroleuca estão ali num patamar quase que a mesma coisa para estar fazendo meu plantio com as minhas quantidades desejadas. Isso vai depender muito também da minha área e o meu objetivo. E eu venho com a minha conclusão, que a crotalária tem sido uma opção que reduz a erosão do solo, o aumento da produtividade e da matéria orgânica, e reduz a incidência de nematóides na área, como foi dito ao começo da apresentação. E antes de utilizar qualquer manejo, seja de crotalária ou outras espécies, é preciso conhecer muito bem da sua área e assim saber qual tipo de crotalária que vai me trazer melhores resultados. Que foi citado até mesmo
nem sempre quanto maior será o maior meu benefício. E sim, eu tenho que pensar até mesmo na minha colheita, que eu posso estar fazendo junto com o consórcio, como foi citado no milho. Imagina-se que eu coloquei a minha junça, que em comparativo com as outras foi a maior, e eu faço um consórcio com o milho. Então a gente pensa como será feita a colheita. Será que eu vou conseguir regular a minha plataforma da minha máquina para estar colhendo? Para ter um ajuste ali desejado? Então a gente já deu a solução, deu o problema e deu a solução. E são as referências de onde eu consegui fazer a montagem do meu trabalho. E é isso. Desculpe pelos barulhos não desejados, porque o vídeo foi gravado em casa. E assim eu encerro mais uma apresentação. Muito obrigada.